Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. É o nosso estudo de número 51, nessa obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 18, chamado Desprendimento Difícil, que é o desprendimento do Cavalcante, um espírito encarnado que está em processo de desencarne, porém está preso ao corpo por opção própria, já que ele quer reconciliar com a sua ex-mulher antes de desencarnar. Nós já vimos o porquê, nós já vimos a aflição que ele sentiu, o tratamento que ele recebeu do padre, da freira, do médico, e como é importante, né, nos reconciliar aqui na Terra, tendo consciência dos nossos deveres. Nós vimos que Cavalcante, ele não cumpriu com seus deveres na família. Apesar de ser um homem bom, apesar de fazer caridade, ele se dedicou exclusivamente à igreja e acabou deixando a família de lado. E isso fez com que agora ele apresente uma consciência de culpa muito grande. No último estudo, nós vimos que, finalmente, depois de muito tempo, aguardando o melhor momento para o desencarne, por conta da postura de Cavalcante, André Luiz e o mentor Jerônimo providenciaram esse desenlace. Para isso, eles causaram um problema físico no corpo de Cavalcante, a fim de que ele se aproximasse mais do plano espiritual, naquele estado conhecido do moribundo, ou seja, do doente que está prestes a desencarnar e começa a ver o mundo espiritual. Nós vimos que André Luiz ficou preocupado com Cavalcante porque ele está numa ala hospitalar em que a atividade espiritual é cercada de espíritos vampirizadores, espíritos que perseguem e que amedrontam outros pacientes ali presentes. Então, André Luiz sabia que assim que Cavalcante tivesse uma visão espiritual mais ampla, uma visão mediúnica, ele veria esses espíritos e com certeza se assustaria. Nós finalizamos então o último estudo justamente nesse momento em que Cavalcante está notando, percebendo o plano espiritual. André Luiz relata que ele se aproxima do coma, que o sangue alagava os lençóis por conta da hemorragia causada, que ele estava enfraquecido de forma geral, num progresso rápido de desencarnação. André Luiz diz: o agonizante inspirava dó, ele ficou com pena de Cavalcante. Abriram-se-lhe então certos centros psíquicos. A visão mediúnica de Cavalcante se ampliou por conta do avançado abatimento do seu corpo. E o infeliz passou a enxergar os desencarnados que ali se encontravam, não longe dele, na mesma esfera evolutiva. Então, Cavalcante, de fato, vai começar a ver os espíritos ali presentes. Não identificava André Luiz e sua equipe ainda, como seria de desejar, porém, enxergava, estarrecido, a paisagem interior. Outros doentes passaram a encarar Cavalcante, amedrontados. Para eles, o colega de sofrimento delirava inconsciente. Então vejam que Cavalcante começou a ver o mundo espiritual, começou a falar.
começou a se assustar. E as pessoas começaram a olhar para ele, está enlouquecendo, está morrendo, está delirando. Muitos fenômenos mediúnicos são confundidos com delírios, alienações mentais, mas que na verdade se tratam de manifestações mediúnicas. A pessoa está sã, mas está vendo o mundo espiritual. Ele diz: estarei no inferno? Ou vivemos em casa de loucos? Eu lembro que no último estudo eu falei, pela criação e pelo conhecimento de Cavalcante, ele com certeza iria achar que estava no inferno, quando visse aquelas entidades. E, de fato, agora confirmamos essa informação. Ele achava que estava no inferno ou numa casa de loucos. Estava sob horrível tormento moral. Os demônios, como eu também adiantei, Cavalcante certamente acharia que aqueles espíritos são demônios. Vejam o espírito mal roendo Chagas. Imagina a cena, hein? Que Cavalcante não está vendo. Ele está gritando desesperado, falando para as pessoas: vejam, vocês não estão vendo? Tem um demônio aí roendo Chagas. Imaginem o tipo de vampirizador que estava ali. E de face contraída, apontava mísero ancião de pernas varicosas. Olha só. Um doente encarnado, com as pernas varicosas, né? Sob efeito da varíola, se eu não me engano. Ele começou a ver. Aliás, varicosa, que tem relação com, não com a varíola, né? Mas sim com as varizes, né? Um senhor, um idoso, apresentava então essas pernas cheias de varizes e Cavalcante estava vendo uma entidade ali, uma entidade se utilizando dessa enfermidade para atuar como um espírito vampirizador. Que diz ele? Prosseguia com visível espanto. Diz que não é o diabo, afirma que o doente lhe deve. Olha que interessante. Os espíritos começaram a conversar com Cavalcante e de fato isso acontece. Por que está me chamando de demônio? Eu não sou demônio, eu não sou diabo. Essa pessoa está me devendo, eu estou cobrando aqui. Olha só, que situação, hein? Ouvidos à escuta, silenciava, ansioso por registrar as palavras impensadas e criminosas do algoz desencarnado, mas não conseguindo, desabafava em gritos lamentosos. Então ele não conseguia ouvir muitas vezes a resposta do espírito. Ele ficava em silêncio para ouvir, mas não escutava. Então desabafava, gritando de forma lamentosa, infundindo compaixão. Não fora a fraqueza invencível, ter-se-ia levantado com impulsos de louco. Por isso muitos médiuns eram internados em hospícios, em sanatórios. Por quê? Se tem saúde de corpo físico, sai gritando, sai desesperado, de fato se comportando como um alienado mental. Cavalcante só não saiu correndo como um alienado mental porque estava muito doente, muito fraco. Doentes e enfermeiros, alarmados, optavam pela remoção do moribundo. Tinham medo. Cavalcante desvairava. Consolavam-se, todavia, na expectativa de que a hemorragia abundante prenunciasse termo próximo. Então as pessoas começaram a desejar que ele morresse logo, porque ele estava desvairando no hospital, causando uma comoção porque estava vendo o mundo espiritual. Aqui vale a reflexão de novo. Por quê? Cavalcante foi um homem bom. Cavalcante trabalhou no bem, foi caridoso, se dedicou à vida caridosa. E olha a situação dele. De novo eu comento aqui, não adianta
só querer e fazer o bem. É preciso se preparar para a viagem da morte, que todos faremos, para o retorno à pátria espiritual. É preciso estudar, é preciso compreender. Porque senão podemos ficar numa situação parecida com a de Cavalcante, que, repito, era um homem bom, era uma pessoa boa, alguém que fazia o bem, estava assessorado por bons espíritos, porém se desequilibrou no momento da morte, por medo, por culpa, por rebeldia, porque não aceitava a morte. Então vejam que todos estamos sujeitos a ficar como Cavalcante. Ninguém quer, no final da vida, prestes a desencarnar, se comportar como um alienado mental. Começar a ver espírito e se comportar como um louco. Ninguém quer. Então a gente precisa se preparar. Não pensem que Cavalcante era uma pessoa ruim que não tinha assessoria dos bons espíritos. Ele era muito bem assessorado. No entanto, por conta da sua criação na Igreja Católica, não conhecia o mundo espiritual. Não sabia como reagir, não sabia como agir, não aceitava a morte, tinha muito medo de ficar no inferno ou no purgatório. Ele, no entanto, estava prestes a desencarnar. Jerônimo ministrou-lhe piedosamente recursos de reconforto e o agonizante aquietou-se devagarinho. Então ele recebeu um passe para se acalmar, estava desvairando. Não se passou muito tempo e Bonifácio entrou conduzindo o verdadeiro fantasma. Olha só, Bonifácio é o outro auxiliar que fica ali junto de Cavalcante. Ele estava trazendo uma entidade, a ex-consorte. Então Bonifácio trouxe a ex-mulher de Cavalcante para finalmente ele deixar a terra. Lembrem-se que Cavalcante começava a exalar um odor pútrido. Ele estava apodrecendo, né? O seu corpo físico estava apodrecendo pela teimosia dele de não se acalmar, de não adormecer e iniciar o processo de desencarne. Ele teimava em não dormir. Ficou, por consequência, preso ao corpo. Queria conversar com a ex-mulher antes de morrer. Levaram, então, ela até ali, só que em espírito, porque Cavalcante não sabia, mas ela já havia desencarnado. Levaram ela em espírito. Convocada a cena, semelhava-se em tudo à sombra espectral. Então a esposa dele não estava bem. A ex-mulher dele não estava bem. Estava parecendo um fantasma, um espectro. Não via o nosso cooperador, mas obedecia-lhe a ordem. Olha que interessante. O espírito dessa mulher não via o Bonifácio. Ela não via o Bonifácio, mas ouvia e obedecia a sua voz. Por conta do seu estado espiritual. Penetrou o recinto arrastando-se quase. Satisfazendo o guia, automaticamente veio ter ao leito de Cavalcante. Fitou-o com intraduzível impressão de horror e gritou longamente, perturbando-lhe a hora de alívio. Então, Cavalcante pediu tanto para ver a ex-mulher, mas a ex-mulher vai trazer muita confusão, algo muito ruim para ele. Ela começou a gritar quando viu ele. O moribundo voltou-se e viu-a. Alegre sorriso estampou-se-lhe no escaveirado rosto. Ele estava feliz, estava alegre porque tudo o que ele mais queria era conversar com a ex-mulher. Pois és tu, bela, graças a Deus não morrerei sem pedir-te desculpas. Olha a consciência de culpa. A ternura com que se dirigia a tão miserável figura causava compaixão. A esposa abeirou-se do leito, tentando ajoelhar-se. Ouvindo-o, assombrada, retrucou aflita. Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Ela pedia perdão a ele. Olha que cena comovente, que cena triste. Os dois pedindo desculpa
pedindo perdão um para o outro. Os dois falharam. Perdoar-te de quê? Replicou ele, buscando inutilmente afagá-la. Eu sim fui injusto contigo, abandonando-te ao léu da sorte. Por favor, não me queiras mal. Percebam uma questão. Cavalcante sente culpa porque abandonou a esposa para se dedicar somente à igreja. Ela sente culpa por ter abandonado seu esposo, deixando de observar os deveres matrimoniais. Os dois sentem culpa. Nenhum dos dois se colocam como vítimas. Os dois se acham culpados porque um abandonou o outro. Percebem que quando alguém está firme na fé, por mais que o outro haja errado, quem está firme na fé continua ali? Se a ex-mulher de Cavalcante tivesse firme nos seus deveres, nas suas responsabilidades de esposa, ela não iria abandoná-lo, por mais que a sua postura fosse equivocada, por mais que Cavalcante não se dedicasse a ela e à família, ela manteria o seu compromisso matrimonial, mas ela também decidiu ir embora. Então os dois sentiam culpa. Não te pude compreender noutro tempo e facilitei-te o passo em falso, colaborando impensadamente para que te precipitasses em escuro despenhadeiro. Cavalcante sabia, então, que a atitude dele havia estimulado a mulher a cair moralmente. Não entendia o problema doméstico tanto quanto devia. Hoje, porém, que a morte me busca, desejo a paz da consciência. Todo mundo quer ter paz de consciência na hora da morte. O problema é que nem todo mundo vai conseguir falar com quem deseja, pedir perdão para quem precisa pedir. Confesso minha culpa e rogo-te perdão. Desculpa-me. Cavalcante falava, vencendo enormes obstáculos. No entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. A mente apaziguara-se-lhe. Contemplava a esposa, reconhecido, quase feliz. Ó Joaquim, suplicou a mísera, perdoa-me. Nada tenho contra ti. O tempo ensinou-me a verdade. Sempre foste meu leal amigo e dedicado marido. Percebam novamente que os dois têm culpa. A esposa de Cavalcante chega a afirmar que ele foi um dedicado marido. Então, nós podemos perceber que o caso não se passou como a gente pensava. Ele não chegou a abandonar a esposa por conta dos compromissos na igreja. Ele faltou com alguns deveres, mas ela afirma que ele foi um companheiro dedicado, um leal amigo, e mesmo assim ela optou por abandoná-lo. O moribundo escutou-a, esboçando expressão fisionômica de intensa alegria. Fitou-a em êxtase, totalmente modificado, e murmurou: agora estou satisfeito, graças a Deus. Então, finalmente, Cavalcante vai adotar uma postura equilibrada diante da morte. Ele só queria falar com a mulher, com a ex-mulher. Ele precisava falar com ela. Agora, ele vai em paz. Nesse instante, o mesmo médico que víramos pela manhã avizinhou-se do leito para a inspeção noturna, acompanhado de diligente enfermeira. Chamado por ele, voltou-se Cavalcante e, pondo na boca todas as forças que lhe restavam, notificou feliz: veja, doutor, minha esposa chegou, enfim. É muito comum isso acontecer, né? Médico vê muito isso. O paciente que está quase morrendo se referir a pessoas que já morreram. Ou dizer: fulano está aqui, olha só minha esposa, e não tem ninguém ali para os olhos da carne. Então ele apontava para o médico a presença de um espírito ali. Interessado em conquistar a atenção do interlocutor, prosseguia: estou contente, conformado.
Mas minha pobre Bela parece enferma, abatida. Ajude-a por amor de Deus. Olha que bonito. Ela já morreu, só que ele não percebeu. Então ele pede para o médico cuidar dela, porque ela está fraquinha, ela está doente. Olha que bonito isso, né? Triste ao mesmo tempo. Cavalcante não percebeu que ela já está desencarnada e ela não está bem. Ele pede para o médico cuidar dela. Relanceando em seguida o olhar pela extensa enfermaria e fixando os quadros tristes entre encarnados e desencarnados, perguntou: por que motivos tantos loucos foram internados aqui? Olhem, olhem aquele! Parece sufocar o infeliz. Imaginem as cenas que Cavalcante não está vendo. Ele chega ao ponto de perguntar ao médico: por que vocês internaram esse bando de loucos aqui na ala? Tem um ali que está enforcando o outro. Está sufocando o doente. Porque ele estava vendo o espírito sufocando um encarnado. Imagina que cenas terríveis ele não viu. Indicava a particularidade dolorosa em que certa entidade assediava pobre doente atacado de asma cardíaca. Olha só. Quantas crises asmáticas, quantas crises do coração são causadas pela influência espiritual, pelo ataque dos inimigos espirituais. O médico, no entanto, contemplou compadecido e disse à enfermeira: é o delírio, precedendo o fim. Os médicos estão acostumados a ver o paciente delirar logo antes de morrer. Entre mentes, Jerônimo recomendou a Bonifácio retirar-se a sombria figura da ex-consorte de Cavalcante, acentuando: não nos convém doravante a permanência de semelhante criatura. Já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui e ainda possui numerosos credores à espera. A situação da esposa de Cavalcante não é nada boa. Ela foi levada ali apenas para ajudar no desencarne de Cavalcante, mas ela não estava bem. Tinha várias pessoas cobrando ela, perseguindo ela. A desventurada reagiu procurando ficar, mas Bonifácio empregou força magnética mais ativa para alcançar o objetivo necessário. Então, é uma cena triste. Muitos de nós, talvez, iríamos pedir a Jerônimo: deixa ela ficar aqui, deixa ela ficar mais um pouco. Assim que ela sair daqui, ela vai ser entregue aos perseguidores dela. Ela quer ficar, ela pediu para ficar. Não deve ser fácil, hein? Você ter que cumprir uma ordem que mandou levar ela embora e ela sofrendo, querendo ficar. Deve ser difícil. Reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos, ela saiu gritando, tadinha. O agonizante pôs-se a bradar alucinado: volta, Bela, volta! Que cena, hein? Esforçou-se o clínico por trazê-lo à esfera de observações que lhe era própria, mas debalde. Cavalcante continuava invocando a presença da esposa. Ele viu ela ser levada, gritando, querendo ficar, mas não podia ficar. Não tinha mérito. A programação dela não era ficar ali. Então, Jerônimo mandou levá-la, porque a justiça divina é assim. Por mais que seja misericordiosa, amorosa, o que tem que ser, é. O que tem que acontecer, acontece. Ainda que esteja recheada de compaixão e de misericórdia. Ela então foi levada, aos gritos mesmo, querendo ficar. E Cavalcante viu, implorava para ela ficar. Numa voz rouquenha, opressa, súmida. O médico abanou a cabeça e exclamou quase num sussurro: é impossível continuar assim. Será aliviado. Ele estava causando muita algazarra, né?
Jerônimo então penetrou-lhe o íntimo, porque passou a mostrar extrema preocupação, comunicando a André Luiz gravemente: beneficiemos o moribundo por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico, olha só. Então o médico estava cumprindo o que havia prometido mais cedo, a eutanásia. Ele ia dar uma medida fatal de analgésico para acelerar a morte de Cavalcante. Jerônimo então fica aflito, porque Cavalcante precisava ser desligado antes desse ato. Tanto para não complicar o destino do médico, que iria somar um assassinato nos seus registros, quanto para Cavalcante não sofrer o que não precisava sofrer, o que não estava na sua programação. Então Jerônimo iria acelerar o desencarne para evitar a ocorrência de um crime e as consequências dele nefastas a alguém que não tinha essa expiação a passar. Atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do agonizante, ao passo que ele aplicava passes longitudinais, preparando o desencarne. Mais uma vez é Jerônimo que está à frente, realizando o desencarne, desligando os laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo. Mas o teimoso amigo continuava reagindo. Olha como Cavalcante era teimoso, hein? Não, exclamava mentalmente. Não posso morrer, tenho medo, tenho medo. Então eu fui precipitado quando eu falei que quando Cavalcante visse a esposa, ia aceitar a morte, ia se equilibrar. Nem vendo a esposa, ele se acalmou. Não queria desencarnar por medo do inferno, do purgatório, por teimosia, por não aceitar a vontade de Deus. Então ele estava causando um problema para a espiritualidade. E eles precisavam acelerar o seu desencarne, porque senão o médico que ia matá-lo. O clínico não se demorou muito. E como o enfermo lutava, desesperado, em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhe golpe extremo. Essa informação é importante, porque ela demonstra que a espiritualidade nem sempre consegue fazer o que quer. Eles tentaram desligar Cavalcante, mas a teimosia dele vai causar a ele um desencarne abrupto, forçado pela eutanásia daquele médico inconsequente. Essa é importante lição, porque demonstra que nosso comportamento influencia no nosso destino. Se Cavalcante tivesse uma postura mais equilibrada, ele não precisaria passar pela eutanásia, pelo assassinato que o médico estava prestes a cometer. André Luiz e Jerônimo tentaram ajudar, tentaram desligar ele antes disso acontecer, mas ele teimou. Ele não deixou que Jerônimo aplicasse o golpe extremo de misericórdia. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Então eles atestaram um assassinato. Eles acompanharam um assassinato. O médico, com a desculpa de que estava aliviando as dores do doente, na verdade cometia um homicídio. E Jerônimo desaprovava essa conduta. Em poucos instantes, o moribundo calou-se. Inteiriçaram-se-lhe os membros. Vagarosamente. Imobilizou-se a máscara facial. Fizeram-se vítreos os olhos móveis. Ou seja, Cavalcante desencarnou. Pelo efeito
do sedativo em doses exageradas, pelo efeito da eutanásia. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto, mas não para nós. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência, incapaz de qualquer reação. Então vejam que a postura do médico e o desespero de Cavalcante fez com que o corpo dele morresse e ele ficasse preso a esse corpo. Jerônimo tentou desligar Cavalcante e ele não quis, ele não deixou. Por medo, por teimosia, mesmo tendo seu pedido atendido de ver a esposa. Agora sofria a consequência. Estava preso ao corpo. Sem perder a serenidade otimista, Jerônimo explicou: a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual. Então vejam, Jerônimo está explicando cientificamente o que acontece com a aplicação desse sedativo em doses altas. Ele atua no sistema nervoso, que por consequência atinge os centros do perispírito também. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Então vejam que é ciência, não é milagre, não é nada fora da natureza, é ciência pura. O sedativo fez o corpo dele adormecer. As células ficaram dormentes. Por consequência, Cavalcante continuava ligado a essas células dormentes. Ele estava grudado num corpo que já não respondia mais, porque estava completamente engessado, adormecido. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Por quê? É o efeito da medicação. É necessário aguardar o efeito da medicação para que seja possível desligar Cavalcante. Mais de 12 horas serão necessárias para desligar Cavalcante, até que passe o efeito desse sedativo. Ele vai ficar, portanto, preso ao corpo, que certamente vai começar a passar pelo procedimento mortuário, pelo procedimento do óbito, e ele vai estar grudado no corpo. Olha que situação terrível para alguém que foi bom. Por isso que a vida espiritual não é brincadeira, gente. Não basta se converter no leito de morte. Não basta receber a bênção do padre no leito de morte. Não é assim que funciona. Cavalcante era bom, ajudava, porém se desequilibrou muito no momento da morte. Ficou muito desequilibrado. Estava sofrendo as consequências. Imagine você se dedicar ao bem durante a sua vida e ficar preso ao corpo durante mais de 12 horas. Bem mais, né? Porque já era para ele ter desencarnado. E ele teimosamente ficou acordado, não dormia de jeito nenhum. Começou a apodrecer o seu corpo. Então, muito mais de 12 horas ele está grudado no corpo porque não se preparou, porque não foi resignado, porque não aceitou a vontade divina. E agora sofria as consequências, mesmo com as tentativas de auxílio de Jerônimo e André Luiz, que tentaram desligá-lo antes da eutanásia, antes do efeito dos sedativos, que forçavam ele a ficar preso agora ao corpo. A ciência forçava ele a ficar preso ao corpo, porque as células adormecidas não respondiam mais. Não era possível desligá-lo desse corpo inerte. Regressando Bonifácio, Jerônimo prestou-lhe informações exatas e confiou-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente transportado ao necrotério. Então, Cavalcante vai ficar mais de 12 horas preso ao corpo, vivendo todo o processo
de encaminhamento do cadáver. E conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas. É 12 não, é mais que 12. 20 horas que conseguiram libertar ele do corpo. Após serviço muito laborioso para nós, após muito cansaço, muito esforço, foi muito difícil então desligar Cavalcante. Mesmo depois da morte cerebral, da morte do corpo físico, 20 horas passou grudado no corpo, fora as horas anteriores que antecederam a eutanásia. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Mesmo sendo desligado, a sua condição não era nada animadora. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Então ele foi para a casa de socorro, o irmão Fabiano, junto dos outros que já haviam desencarnado. Vamos entrar agora no capítulo 19, já chegando ao final da obra. Capítulo chamado A Serva Fiel. Quem será a serva fiel, hein? André Luiz nos conta que, uma vez liberto, Cavalcante oferecia amplo ensejo a infatigáveis pesquisas. O pesquisador André Luiz, o detetive André Luiz, o repórter do plano astral André Luiz, curioso que só, estava buscando informações dos casos que ele estava acompanhando. A injeção sedativa, veiculando anestésicos em dose alta, afetara o corpo perispirítico de Cavalcante como se fora choque elétrico. Olha os efeitos da eutanásia. Era como se tivesse dado um choque no perispírito de Cavalcante. Devido a isso, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo. Ele estava totalmente desorientado. Lembrem que eu falei, vocês se lembram que eu falei que o período de perturbação após a morte é natural e que vai depender o tempo de perturbação conforme o preparo, conforme a conduta, conforme a vida que a pessoa levou? Então, quem se dedica ao bem, quem se prepara, quem aceita a vontade de Deus e não briga com a morte, desencarna e passa poucos minutos perturbado. Uma perturbação apenas para entender o que aconteceu. Quem é ruim, quem é mal, quem não se dedicou ao bem, quem foi materialista, quem foi uma pessoa apegada à matéria, pode passar muito tempo nesse estado de perturbação. Cavalcante, por não ter se preparado, por levar uma vida, apesar de caridosa, mas sem qualquer informação do mundo espiritual, ia passar um momento longo de perturbação. Ele estava quase inerte, desmaiado, sem sequer reconhecer a si próprio. Inquirido por André Luiz, algumas vezes, não sabia concatenar raciocínios para responder a questões rudimentares. Então ele não conseguia nem concatenar raciocínio, não conseguia raciocinar, pensar. Não devia saber que dia era aquele, que horas eram, como foi os últimos momentos da sua existência. Ele estava totalmente confuso. Inclusive informações sobre sua identidade pessoal. Não devia estar sabendo falar o próprio nome ou o nome completo. Não devia estar conseguindo se identificar, saber quem é. Então, olha o estado de perturbação do Cavalcante. Notando meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo, após ministrar-lhe os primeiros socorros magnéticos na casa transitória, prestou a André Luiz os seguintes esclarecimentos. Vamos ver as explicações de Jerônimo, depois que fez os primeiros atendimentos a Cavalcante já lá no posto, já lá no pronto-socorro.
chamado casa transitória do irmão Fabiano. Qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Então ele está começando a explicar como funciona as funções, como funcionam os impulsos elétricos que os remédios, as drogas, os elementos químicos causam nas células. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina no porvir. Então ele diz que no futuro a medicina vai combinar essas aplicações químicas do corpo fisiológico, do corpo físico, com remédios, com elementos químicos exteriores. Então vai se combinar a ação desses elementos, do próprio corpo e dos medicamentos. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. Todo remédio, além de causar efeitos no corpo físico, mais aparente, causa efeitos também no corpo microscópico, nas células, por conta da sua capacidade eletromagnética. É por isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. Olha que legal, ele está falando dos efeitos das drogas e até do veneno. Todo elemento químico traz resultados, traz efeitos às células, ao campo eletromagnético. Por isso, o veneno destrói as vísceras. O entorpecente modifica as células, deixando elas incapazes temporariamente. Todo remédio que entorpece, bebida alcoólica, droga, que deixa o ser entorpecido, está mexendo nas células, deixando elas incapazes temporariamente. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, ele volta a dizer. Os remédios têm princípios elétricos, como também acontecem as associações atômicas que vão recebê-la. Então, os elementos elétricos das células combinam-se com os elementos elétricos do remédio, em nível atômico, em nível celular. Olha a complexidade do assunto. Segundo sabemos, em plano algum, a natureza age aos saltos. A natureza não dá saltos em nenhum plano. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, que é o nome mais próximo que a gente conseguiu chegar, rarefeita, matéria rarefeita, fluido, né? Matéria, como gostam de falar, quintessenciada. É uma matéria tênue, como se fosse fininha, na nossa pobre forma de se expressar, no nosso pobre vocabulário. A matéria rarefeita, então, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, que abandonam o campo físico saturadas da vitalidade que lhe é peculiar. Então ele está dizendo que o perispírito tem esses elementos químicos das células do corpo físico, que quando o corpo físico morre, é como se essas células transportassem os seus elementos químicos e elétricos ao perispírito, na esfera de ação espiritual. A vitalidade que havia no corpo físico, pela desencarnação, se perde. E essas unidades unicelulares transportam-se para o perispírito quando o espírito deixa o corpo. Por quê? É uma matéria rarefeita, que traz esses elementos elétricos. E é por isso que nós podemos carregar do plano físico para o plano espiritual doenças, marcas do corpo, especialmente alimentadas pela culpa. Enquanto a pessoa que bem soube sofrer de forma resignada por conta de uma doença, por exemplo,
se liberta dessa doença quando desencarna, aqueles apegados à matéria, aqueles que usaram droga, aqueles que destruíram seu corpo, levam essas mesmas células, os seus efeitos elétricos, para o perispírito. Só uma nova reencarnação que vai conseguir limpar esse perispírito, deixando essas células doentes no corpo que fica na Terra, e o espírito se liberta. Mas, se a pessoa desencarnou sob efeito de droga, usuário de droga, viciado, se estragou seu corpo quando estava aqui na Terra, vai levar consigo no seu perispírito os efeitos dessas agressões ao próprio corpo. É isso que ele está explicando aqui. Como se dá esse transporte do conhecimento que a célula carrega no corpo físico para as informações no perispírito. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas além da morte. Então ele está demonstrando que é por isso que muito espírito está sofrendo dores, como se fosse dor física. Fome, frio, doença, sente dor, sente ânsia de vômito, enjoo e muito mais, né? Sente muita coisa ruim. Por quê? Mas como podem sentir isso se estão mortos, se estão desencarnados? Se o corpo já apodreceu, como que ele ainda sente dor? Por causa dessa explicação aqui, por causa desse fator. O perispírito carrega esses elementos elétricos e químicos. Por isso esses espíritos sofrem, sentem angústia, além da morte. Os suicidas costumam sentir durante longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas. Olha que frase. Aquele que encerra voluntariamente a sua própria existência sente no além as consequências da violência perpetrada contra o seu próprio corpo. Porque as células que sofreram aquela violência transmitiram ao perispírito os elementos químicos e elétricos que transportam essa informação. E por isso o suicida revive o tempo todo o ato da morte, a violência que levou ele a morrer. Eles revivem isso porque a memória celular está ali, presente. Ele prossegue. Os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. Os viciados continuam querendo usar as drogas, usar os elementos daqui da terra. Sentem angústia. Ficam naquele estado de desejar a droga sem conseguir. Num processo de abstinência forçada no plano espiritual. E é por isso que nós vamos ver muitos espíritos grudados nos viciados aqui da terra. Porque eles sentem falta da droga. E eles querem sentir de novo o efeito da droga. Não conseguem sentir da mesma forma, mas aspiram o que podem do usuário aqui da terra, do viciado aqui da terra. Grudam na pessoa e aspiram o que conseguem, para sentir um pouco do que sentiam quando estavam aqui, também se viciando. A explicação de Jerônimo era lógica e humana, disse André Luiz. Fui compreendendo por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta. Notem que André Luiz percebeu o que a gente tem falado aqui. A importância do desapego, a importância de se preparar, a importância de não ficar preso à matéria, para não sentir essas coisas. André Luiz concluía, refletia sobre isso, a importância do desapego à vida material. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente. Olha que comparação interessante. André Luiz passava a enxergar como o corpo e a alma estavam interligados, como o vaso
e o conteúdo do vaso, ou seja, o corpo físico e o espírito, têm uma íntima ligação na forma e na essência. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. Nessa comparação com a vela, a alma também está integrada ao corpo físico e, consequentemente, ao perispírito quando desencarna, que não deixa de ser matéria, é apenas uma matéria mais sutil. Uma matéria quintessenciada, mas é matéria. O exame dos casos de morte trouxera-me singular enriquecimento no setor da ciência mental. Ele aprendeu muito analisando aqueles casos de desencarnação. O espírito, eterno nos fundamentos, vale-se da matéria, transitória nas associações, como material didático, material de aprendizado. Nós usamos a matéria para aprender, reencarnamos para aprender. Um aprendizado sempre mais elevado no curso incessante da experiência para integração com a divindade suprema. O objetivo é nos integrarmos a Deus. Para isso, reencarnamos várias e várias vezes para aprender e chegar um dia nessa integração com o divino. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviço que nos é indispensável. Prejudicando a matéria, complicamos o nosso serviço, o quadro de serviços que nós temos que cumprir na Terra. E estacionaremos em qualquer situação a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. André Luiz está dizendo o quê? Que toda vez que a gente prejudicar o corpo físico, a gente vai ficar estacionado até reparar o que a gente fez. Estacionaremos em qualquer situação, ele diz, até restaurar o patrimônio sublime que Deus nos concedeu, que é o corpo, a matéria, que deve ser usada na reencarnação para o progresso. Toda vez que prejudicarmos essa matéria, vamos ficar estacionados até reparar, até tratar a matéria com dignidade, deixar ela sã. Não beber, não fumar, praticar exercício físico, cuidar do corpo. Enquanto a gente não cuidar do nosso corpo, a gente vai ficar estacionado para reparar o que a gente fez de mal a ele. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação, como na desencarnação. Compelidos ao trabalho. Nós seremos obrigados a reparar o que fizemos de mal ao nosso corpo. Na existência da carne e também na morte do corpo. Tanto no presente como no futuro. Vamos então refletir no finalzinho do estudo de hoje sobre a importância de nos prepararmos, de cuidarmos da nossa casa mental, de cuidarmos do nosso corpo físico, por conta da ligação íntima que existe entre o espírito e a matéria. E como nós carregamos tudo o que fazemos aqui para o nosso perispírito ao desencarnar. Tenhamos a consciência de agirmos no bem, de agirmos no equilíbrio, para que o nosso corpo físico possa manifestar ao perispírito apenas células saudáveis, sem o entorpecimento, sem a agressão, sem a violência ao nosso corpo. Que possamos, portanto, aprender a nos comportar não como o cavalcante no final da vida, mas como os outros resgatados, como Fábio, como a irmã Albina, que ganhou mais um tempinho na Terra, reconhecendo a grandeza de Deus, a vontade dele, e nos colocando à disposição do Pai para regressarmos à pátria espiritual ou aqui permanecermos, sempre com a ideia de que o corpo físico foi criado para o nosso adiantamento moral, pelo exercício diário da caridade, dos ensinamentos de Jesus, sem prejudicar esse vaso
ofertado por Deus para receber nosso espírito, que é o nosso corpo material. Agradeço a todos que nos acompanham e peço à espiritualidade amiga que possa abençoar a cada um, libertando-os das suas amarras, das paixões, das fraquezas, das quedas morais, para que todos caminhemos juntos na direção do Pai, buscando sempre o avanço moral, intelecto moral, bem como a reparação de todo o mal que praticamos no passado. Que esses amigos possam continuar nos abençoando e que essa energia possa alcançar a todos aqueles que estão nesse momento em nossos pensamentos. Graças damos ao Senhor Jesus, nosso Senhor, e rogamos ao Pai Altíssimo que continue enviando os seus emissários, os teus servidores, purificados, santificados, para que possam nos apontar o caminho que leva a Ti, Senhor. Somos muito gratos a tantas bênçãos e pedimos que a grandeza de nosso Senhor Jesus, irmão maior, continue a envolver toda a terra e resgatando aqueles que mais necessitam. Não nos esqueçamos que o Cristo veio para os doentes e por isso nós também temos um dever de amá-los, de acolhê-los, de buscar o equilíbrio a cada dia para demonstrar a esses irmãos a necessidade do bem e do avanço moral. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço a todos e até o próximo estudo.